Paz e graça, boa noite a todos que vão participar, boa noite para aqueles que vão assistir depois. Quero deixar o recado da minha gratidão porque vocês têm nos prestigiado, têm se interessado em ouvir as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, através do amor e da misericórdia dEle. Hoje nós vamos bater 2 dedos de prosa com Renier Pereira Bel, que já chegou, foi o primeiro a chegar. Seja bem-vindo, Inácio. Graça e paz. Renier, como é que você está, irmão? Que alegria revê-lo. As paz. Só podemos nos ver assim à distância, né? Mas faz parte desse momento que Deus preparou, onde tem servido para muitas coisas. Uma delas é para a gente poder ter tempo ou resolver dedicar mais tempo ao estudo. Jane, seja bem-vinda, saudade de você também, sua mana aí, né? Isso. Jane, do nosso tempo lá de Missão Evangélica. Amor de pessoa. A gente vai cumprimentar o pessoal mais tarde, porque para a gente não perder tempo, e além das boas-vindas, Eni, eu quero te agradecer porque você atendeu o convite. Eu sei o quanto você é ocupado, mas você sabe que você mora no meu coração e tem uma parte muito importante na minha vida cristã. Então, eu gostaria que você se apresentasse e dissesse quem é Renier para o povo que está chegando e muita gente que vê depois. No dia seguinte, eu recebo muita mensagem de gente que nos assiste no dia seguinte. Então, quem é Renier Pereira Bel? Em rápidas palavras, peço já de antemão que seja bem sucinto em todas as perguntas, que a gente vai gerando perguntas em cima de perguntas. Pronto, eu vou tentar assim. É difícil, assim, se apresentar é sempre complicado, né? Mas para o que interessa aqui, meu nome é Renier, eu sou oficialmente cristão protestante desde 1993, mas tenho algum caminho enquanto criança percorrido aí, né? Na Escola Bíblica da Assembleia de Deus, fui membro da própria Assembleia de Deus, fui membro da Missão Evangélica e hoje estou há alguns anos na Igreja Batista. E para a formação que interessa aqui, né? Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Harlan Graham, que é da própria Missão Evangélica. Você nasce na Assembleia de Deus, você me dizia muito que era filho de Escola Bíblica Dominical, mas eu queria que você saber como é que você se envolveu com música. Certo. Eu não lembro agora o ano exato, mas foi entre 1994 e 96. Eu lembro perfeitamente quando fui com minha mãe visitar uma amiga dela, ali pelo bairro das Rocas, alguma localidade ali perto do bairro das Rocas, e nós nos deparamos com um teclado Cássio, acho que é CT400, né? E outro dia eu postei essa foto. Tem um amigo que ele tem esse teclado até hoje. Eu dei de presente, ele veio me devolver, disse, não, é seu. E a partir dali eu fiz um curso de musicalização, né, teoria musical, partitura, isso tudo, já em 96, 1996, 97. De lá para cá eu vim atuando em igreja, né? Atrapalhei muito culto quando era adolescente, tentando aprender, pegar as coisas. E de lá para cá já são o quê? 24 anos, né? Lidando com música na igreja e entrei nesse mundo, né? Algo que eu aprendi e gosto demais. Passei a amar a música com todo o meu coração. Acima de tudo, você é um estudioso e também na qualidade de música você tem se especializado nisso. A gente passou 3 anos e meio juntos na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, onde eu nasci, lá em 2007. E depois passamos mais uns 2 anos na Batista Filadélfia, se não me engano.
Sim. E você sempre se aprimorando, pesquisando, tendo cuidado de escolher a boa música para o louvor a Deus. Então, Renê, hoje a gente vai bater um papo e vou ter algumas perguntas assim, talvez, não sei, se difíceis. Eu creio que para você não são difíceis, porque você estuda. E a primeira delas é: crente pode ouvir música secular? Essa é uma pergunta legal, porque eu tenho um problema com essa terminologia secular. O que significa, o que é música Música do secular? mundo. Aí Pronto. é que tá. Crente pode ouvir música do mundo, eu diria, eu não aconselho de forma alguma um crente a ouvir música do mundo. Mas o que é do mundo? Essa é a questão chave. Eu chamo música do mundo aquela música que contraria todos os preceitos, valores, tudo aquilo que Deus espera do homem, da dignidade humana, por exemplo. Então, até para citar nomes, que não tem problema, mas eu acho muito complicado um crente que ouve Anitta, por exemplo. Ou um funk Uhum. desses aí que desvaloriza a mulher, banaliza o sexo, por exemplo. Né? E isso, para mim, é música do mundo. Mas se você me perguntar, Roberto Carlos é música do mundo? Assim, eu não gosto muito de Roberto Carlos por uma questão musical, propriamente dita, apenas por isso. Mas eu não chamo o Roberto Carlos de música do mundo, é uma música secular. Por que é secular? Porque ela não é considerada música sacra, embora ele tenha músicas que eu considero sacras, exceções. Por exemplo, tem uma música maravilhosa, maravilhosa, é um verdadeiro salmo, e que Roberto Carlos canta, que chama-se Aleluia, onde no refrão ele diz Aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, em tudo isso veja a mão de Deus, porque ele sai descrevendo, assim como os salmos fazem, descrevendo a criação, a beleza que ele enxerga na criação de Deus. E ele exalta a Deus e diz, olha, isso vem da mão de Deus. Isso é uma música de culto? Não. Então não é música sacra. Mas é música conforme o mundo? Também não. Ela é uma música que tem um conteúdo e uma visão cristã. Vou citar um outro exemplo. Você pega as canções do YouTube, as bandas mais conhecidas do mundo, uma das melhores bandas do mundo. Eles são cristãos que, largamente, você olha para as letras deles, letras das músicas deles, e você vê evangelho, Bíblia. Eles professam a crer, eles apontam para Jesus. Tem uma canção maravilhosa, que é uma das mais belas, onde eles cantam lá, percorreram o mundo, subiram as montanhas, saíram para todo lado procurando um sentido, algo que completasse o vazio. E na própria música eles apontam, eles falam daquele que carregou a cruz por nós, daquele que sangrou por nós, daquele que carregou a nossa vergonha, a nossa infâmia. Eles têm música sacra? Não, não é música de culto. Não é música que a gente vai cantar num domingo quando a gente se reúne. Mas eu vou chamar isso de música do mundo se são músicas que estão totalmente de acordo e professando aquilo que a gente crê, só não são músicas da igreja. Então, se perguntar, o crente pode ouvir música secular? Tranquilamente. A Bíblia não faz essa distinção, não tem nenhum freio. E o que a Bíblia não diz, a gente não pode inventar, como fazem os fariseus. Mas a música conforme o mundo, que é a música contrária ao que a Bíblia nos ensina, essa sim, não faz sentido a gente se envolver com isso. Certo? Então, é essa ressalva que eu faço. Então, podemos dizer que a música do mundo e música do mundo. A música do mundo, que é uma música que não agride aos princípios cristãos, certo? E a música que agride tudo que o cristianismo ensina, que Jesus nos ensinou. Essas músicas é que realmente elas são proibidas, vamos assim dizer, apesar de a gente poder ouvir e separar o que quer ouvir ou não, é isso? Exatamente assim, a gente tem aquela coisa, é proibido, eu não gosto dessa palavra, é proibido. Não é recomendável. Como eu disse, você Não é recomendável. Você vai ouvir esses funks aí, por exemplo, que por exemplo, Tiago, faz Fernando, apologia à Paulo, droga. aí, gente. Eu vou olhar para vocês depois, porque vai ter muita gente. É difícil acompanhar aqui, Guilherme, né? Guilherme chegou aí, Renil. Guilherme é seu fã também, assim como eu. Música que faz apologia à droga, você vai ouvir?
Não faz sentido você ouvir uma música dessa. Então, assim, não é porque é cristão, não é porque é de um cristão que eu posso ouvir e o que não é de um cristão eu não posso ouvir. Eu tenho que olhar o que a música está falando. Uma comparação rápida também. Olhe os forróis mais antigos e olhe os forróis de hoje. Ouçam o conteúdo que eles ensinam. É o mesmo estilo, é a mesma coisa musical, mas são completamente diferentes. Se elogiam coisas diferentes. Antes você via coisas que falavam sobre amor. Agora você fala sobre depravação. Então, é essa a distinção que eu faço. Eu sou muito seletivo em relação à música. Eu gosto muito de algumas músicas de Chico Buarque, de Caetano Veloso, mas tem umas que eu não gosto, certo? Gosto do Ednardo, gosto de alguma galera, dos novos, muito poucos, tá? Dessa galera nova. E tenho visto a igreja se misturando. Então, vai uma pergunta. Pode um ateu fazer uma música evangélica? Não só pode, como eu acho que deve ter uns aí compondo, talvez até para cantar evangelho, quem sabe, viu? Porque, assim, existem ateus que conhecem a Bíblia muito bem, existem ateus que já foram até evangélicos, existem ateus que são formados ou que têm um baixo conhecimento de teologia. Então, você pega um cara que consegue formar boas melodias e harmonias, ele é musicalmente bom, e ele sabe os clichês, porque a música evangélica hoje é basicamente isso, clichê. Frases prontas, fazer efeito misturada. Geralmente hoje está pior do que antes ainda, quando começou isso, porque você vê hoje coxas de retalho. Uma música que ela não faz sentido. A primeira parte ela começa com uma coisa, na terceira frase ela já é uma coisa diferente, porque o cara sai só jogando, porque é para vender, né? Então vai jogando aquilo que encaixa. Então, sim, um ateu pode fazer uma música esplendorosa e que, inclusive, seja até música que se canta em culto. Aí a gente talvez despreze. Você conhece uma música do John Lennon chamada Imagine? Ou Imagine, né? Sim. Onde ele descreve o céu que a gente vê na Bíblia, ele descreve um mundo sem religião, sem guerra, um mundo de paz onde todo mundo é igual. Você conhece essa letra? Conheço. Conheço, inclusive. Linda a música. Em 96, quando eu comecei a estudar música, foi exatamente a música dos Beatles que o meu professor passava para eu, e era um professor batista, inclusive era batista, né? E as músicas, elas, inclusive dos Beatles, são tão simples, que eu aprendi a tocar, inclusive partitura, pelas músicas dos Beatles. Uhum. Seu instrumento é o teclado, né? Ou você toca outras coisas? Interessante, eu tenho esse tempo todo, mas eu nunca desejei, nunca senti o desejo de aprender outra coisa, embora eu sinta falta, às vezes, de violão, por exemplo. Sente falta do violão. Certo. Assim, de tocar, porque é mais simples, né? Você tá numa praia, uma coisa assim, aí você tem um violão, tem um teclado. Então eu sinto falta, nesse sentido, mas nunca tive desejo, então eu nunca mexi com isso. Quando eu vejo, e tenho visto, porque eu visito muitas denominações, a recomendação de que a igreja não ouça música do mundo, como se diz, ou música secular, a minha resposta é: você não pode andar de carro, você não pode comer em restaurantes, você não pode comprar roupas, você não pode fazer um bocado de coisa, porque tudo vem do mundo. Mas aí tem uma galera aí que não entende isso. Entende que a música é diferente e exigem isso, mas a gente vai falar mais um pouco agora de música. Crente que vive da música, ele tem que deixar o emprego dele? Músico, crente que é músico e toca em banda no YouTube, sei lá, não conheço as bandas de hoje, Pastoris com Leite é de 10 anos, 20 anos atrás. O crente que vive de música, é profissional de música, só arranja emprego na música. Pode participar dessas bandas, pode tocar, pode viver, acompanhar os cantores seculares. Esse é um dilema não só da igreja para com os músicos, mas dos próprios músicos.
Porque muitos deles tocam aquilo que não gostam. Por exemplo, e não são músicos evangélicos, não. Por exemplo, tem muita gente que toca forró, por quê? Porque é o que dá dinheiro. No interior, principalmente. Banda toca no interior, então dá dinheiro. O cara nem gosta daquilo. Mas ele tem que tocar porque é a forma dele viver. Então, assim, é muito simples Eu a abri um gente chegar. parênteses aqui, sua mãe chegou, eu adoro ela, tá aí falando com a gente. Minha mãe, um beijo. Esteve aqui ontem. Então, é complicado para o próprio músico, porque muitas vezes ele não se sente bem em determinados ambientes ou determinadas bandas. Mas eu não vejo problema, não, porque, por exemplo, pode um médico crente atender um ateu, fazer uma cirurgia num ateu? Um ateu que blasfeme a Deus, por exemplo, ele não vai fazer a cirurgia do cara? Vai. Então, assim, eu sei que muitos músicos vão atuar, inclusive com músicas e letras e um ambiente que não é bom para... Mas se eu quiser forçá-lo a sair, então que eu dei outro meio a ele. Né? Então, é muito simples a gente jogar nas costas dos outros uma carga que nós mesmos não seríamos capazes de carregar. Repetindo de novo, atitude de fariseu. Certo? Quem dera não fosse necessário para eles. Eu conheço muitos guitarristas, especialmente. Os caras tocam, vão fazer o quê? Agora, também tem outro detalhe. Não é porque o cara está lá, mesmo tocando aquelas músicas, na verdade, eles conseguem entrar num ambiente onde eu e você, Ronaldo, não entramos. Então, também eu considero ferramentas de Deus ou circunstâncias que Deus coloca, ou oportunidades, essa é a melhor palavra, que Deus coloca, para cristãos entrarem e não apenas com suas palavras, mas com sua própria atitude, serem luz num ambiente que é extremamente nocivo. Porque quem não sabe que boa parte do mundo da música, sim, é verdade, é muita droga, é muito sexo livre. Né? Tem cara aí que, inclusive de cantores famosos, que para conseguir aguentar o ritmo, eles se viciam. E imagine só que um pastor não entra ali. Eu e você não entramos ali. Mas pode ter um músico crente ali que venha fazer a diferença, né, e levar o evangelho para aquelas pessoas. Então, a gente é muito rápido. Eu estava conversando com minha mãe ontem, inclusive, aqui. Nós estamos cada vez mais rápidos, mais ágeis em julgar os outros. É uma coisa incrível. Eu prefiro não julgar. Amém. Eu tenho um exemplo do que nós estamos falando agora sobre o crente poder tocar em banda, poder acompanhar artistas ou não. Eu tenho 6 amigos, são amigos mesmo, que desceram de bandas. 2 de bandas de carnaval, inclusive um é pastor, é muito meu amigo, desceu do grafite, né? É o Fábio Lima. E tenho 2 de bandas de forró de Campina Grande. Tenho um que acompanhava o Araqueto e tenho outro que acompanhava Djavan e aquela turma de Recife e conseguiram sobreviver no mundo evangélico sem se misturar. E tem um que desceu e continuou tocando na igreja e tocando no mundo, vivendo do mundo. Ele continua músico e continua no mundo. E aí vem 2 que são diferentes, são de periferia, e deixaram os vasinhos, né? Aqueles voz e violão de vasinho, e se tornar evangélicos e quase morrem de fome junto com a família e tiveram que voltar. Os dois voltaram para o mundo, voltaram a beber e tal. Um retornou agora, está com Cristo de novo, mas está conciliando. Ele veio eu me perguntar se poderia ficar trabalhando lá e seguindo Jesus. Eu disse, pode tocar, desde que você não se envolva com o mundo, com esse mundo. Você tem que ter somente um profissional daquele momento, depois vai para casa, ora e continua a sua vida. Quem tiver uma outra alternativa, maravilha, né? Então, assim, eu diria o seguinte, existem 2 coisas, existem as escrituras, existe a consciência, que a própria escritura diz que o Espírito ele fala diretamente à nossa consciência. Nós vamos para a palavra de Deus, nós aprendemos os princípios, mas a Bíblia não tem respostas prontas para tudo. Muita gente repete isso. A Bíblia responde tudo. Não responde. A Bíblia não responde. A Bíblia ensina a fazer um carro?
a mexer no computador? Não. A Bíblia ensina princípios, valores, faz a gente Isso. enxergar o mundo. A gente chama de forma a nossa cosmovisão, a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente reage. Então, também temos que ouvir o Espírito falando ao nosso coração, porque ele pode falar para um músico de uma forma, mas tem um propósito diferente na vida do outro. E eu, que estou de fora, que não sou o Espírito, eu não sei o que o Espírito está falando com ele, venho e fico infringindo regras. Use suas consciências. Ouça o Espírito de Deus. Coloque, dobre seus joelhos em oração e Deus vai lhe guiar no seu caminho, naquilo que ele tem para você, que pode ser diferente do que ele tem para o outro. Uhum. Amém. Renier, no tempo que Jesus andou na terra, ali na Palestina, como era a realidade, como eram as festas de casamento? As festas de casamento tinham bebida, tinha música, ou não? Ou eram umas coisas bem fechadas, bem radicais? É interessante esse negócio de festa, você trazer festa de casamento, porque, por exemplo, no mundo judaico, não tinha um rabino celebrando festa, não. Ou celebrando casamento, não. O lance de rabino celebrando casamento é de pouco tempo para cá. Eu não sei de precisar a data, se alguns séculos. Talvez até influenciado pelos cristãos, não sei dizer. Mas eu sei que na época de Jesus não tinha um rabino lá colocando, fazendo um ritual, não. As festas de casamento, elas eram, mesmo dos pobres, mais pobres, costumavam ser ótimas festas. Os vizinhos, os familiares traziam, ajudavam, né? Os que não tinham recurso, o pessoal ajudava, tanto que você vê em algumas fotos, quando vai estudar imagem ilustrativa, da noiva adereçada como uma rainha e o noivo como um rei. Eles faziam uma espécie de, quase que um trono para eles, né? Um trono para eles. Eles tinham posição de destaque e era interessante que as festas eram muito maiores do que as nossas hoje. Porque a gente faz uma festinha de 2, 3, 4, 5 horas ali, todo mundo vai para casa. Mas naquela época, quanto mais dinheiro você tivesse, a festa podia durar 5, 7, 10 dias. Dia de acordo com os recursos. Mas era uma baita festa. Muita comida, muita música, muita bebida, vinho à vontade. Né? Então, assim, eu acho que eram festas talvez bem maiores do que a maioria dos nossos casamentos hoje. Regada a música. Matavam muitas vezes e muitos carneiros naquela época. E nosso Senhor Jesus Cristo participava dessas festas. Então ele ouvia as músicas do mundo. Jesus amava estar no meio do povo. Num bom jantar, Jesus era o primeiro a chegar, né? Era convidado, nunca apareceu na Bíblia. Assim, me corrija se eu posso, no momento, ter um ato falho, mas eu não lembro de uma vez que Jesus tenha dito: não vou para a sua festa, não. Ele ia até para dos fariseus, para não dizer, ele ia até dos publicanos, ele ia até mesmo para os seus inimigos, que eram fariseus, que o odiavam. Ele estava lá. Ele ia para a festa dele. O Emanuel está colocando: uma grande questão são músicos que têm suas rendas através da música, mas não encontram apoio financeiro nas igrejas, que desejam ter os músicos exclusivos, mas não apoiam esses profissionais. Comente. Sim. Deixa eu dizer, assim, concordo plenamente. Deixa eu dizer mais. Tem ambientes de bandas evangélicas e cantores evangélicos, alguns muito, muito famosos, que são extremamente nocivos. Muito piores, por exemplo, do que você poderia encontrar nos bastidores do Roupa Nova. Inclusive, hoje tem evangélico em Roupa Nova. Pessoal que teve contato com evangélicos. Olha que coisa interessante. O Roupa Nova começou a ter contato com evangélicos lá atrás, produzindo as músicas, por exemplo, de Aline Barros. Quem produziu aqueles primeiros CDs de Aline Barros, que eram os que prestavam para mim, depois nada mais prestou, mas naquela época de música de qualidade, era o Roupa Nova. Kleber Lucas, Ricardo Regali, produtor do Kleber Lucas. Não sei se continuou depois, mas os primeiros CDs deles começaram a ter contato com evangélicos e houve conversão no mundo da música. Então, alguns desses cantores e bandas têm ambientes que talvez não tenha droga. Olhe lá, porque já descobriu-se algumas coisas de alguns cantores, inclusive com vício em drogas. Então, você tem um ambiente que é muito pior. Alguns cantores desses arrogantes só pensam em dinheiro e que exploram por demais os músicos. Exploram mesmo, trata como um escravo. Então, o ambiente da música evangélica
ele não significa que ele seja melhor do que algumas, até muito pior do que músicas ou bandas seculares. Então, podemos dizer que as músicas gospel, cheias de erros doutrinários e que pecam contra Deus e são até mesmo heréticas, elas são piores do que as músicas mundanas? São mais perigosas para a igreja? Infinitamente mais, até para usar o título de uma música aqui. Gilberto Gil, eu não sou do tipo que ouve Gilberto Gil, embora eu acho que tem uma excelente música, um swing dele, assim, é muito bom. Aí você pega, se eu quiser falar com Deus, caramba, que Linda. música! Pode cantar essa música no culto, pode cantar sem aperreio, porque ela é totalmente bíblica. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me despir do meu orgulho, tenho que já ir abrindo mão dos meus palácios que eu construí de sonhos para mim, lamber o chão, como ele diz, ou seja, ir em humildade, reconhecendo quem eu sou diante deste Deus. Que é música mais magnífica, mais sublime, é linda demais. Enquanto isso, você tem um cara que é pastor, vou dizer o nome, Pastor Lucas, que surgiu nos últimos tempos aí, e ouvi as músicas dele cantado várias vezes na igreja, e ele tem uma música que é absurda dos absurdos, que para mim está no nível de Sabor de Mel. Que ele diz assim, eu contei meus sonhos para alguém, e eles, esse sonho é muito grande para você, você não vai ser capaz de realizar. Aí ele vai e diz, de agora em diante, sou eu, Deus e mais ninguém. Me diga se isso é algum tipo de música cristã, onde eu corto relação com as outras pessoas, eu digo, agora eu só quero saber, sou eu e Deus. Corpo de Cristo, nada, né? Aprender do sofrimento, nada. Ter paciência e aprender resiliência e amar o próximo como a mim mesmo e perdoar 70 vezes 7, não existe. Porque na hora que alguém disser alguma coisa que eu não gosto, acabou a nossa irmandade. Então, olha só a comparação. Eu prefiro ficar com Gilberto Gil. Você falou um texto bíblico do mandamento maior, e a realidade desse mandamento é tão difícil de ser vivida pela igreja brasileira, porque eles aprenderam errado, e me dói hoje, nessa pandemia, estou saindo um pouco do tema de música, mas me dói um pouco nessa pandemia ver alguém, como ontem eu vi 2 casais publicando nas redes sociais, nós escapamos porque Deus nos ama, porque nós somos fiéis a Ele. O inimigo não nos tocou. E os outros crentes que morreram? Está em pecado, eu não é porque eles não eram fiéis a Deus? Né? O egocentrismo dentro da igreja, o homem sendo o centro, né? Está muito complicada a situação. O amor, esse amor que João nos ensina que a gente deve viver até morrer na sua primeira carta, que Jesus nos deu um modelo para que nós morramos pelo próximo, não existe. Pelo contrário, eu tenho que escapar, eu tenho que fugir de Deus, porque eu entendo até que a morte nos leva para Deus. A morte, ela apressa a nossa chegada ao céu. Mas essa turma não, essa turma escapa e sai gozando porque escapou, porque Deus gosta só deles. É o egocentrismo gospel, eu acho, né? Isso tem, Ronaldo. Mas vamos ao outro. Isso tem uma raiz. Isso tem uma raiz que está desde Adão, por um lado, certo? Isso sempre esteve no ser humano. Mas a gente tem um tempo hoje, nessa era pós-moderna, que ela é exatamente a exacerbação do sentimento, do sentimentalismo, da experiência, do comum e do individualismo. Então, no nosso tempo, ele pegou tudo isso que tinha de ruim e trouxe a máxima potência. Então, não estranhe quando você vê mesmo músicas ditas evangélicas com esse terror, com esse pano de fundo, com essa proposta, porque a música ela é uma representação da nossa época. Aliás, talvez nada mostre tanto, ensine tanto sobre um determinado período da história de um povo, de que talvez a música. E elas trazem exatamente isso. Então, assim, não é a Bíblia, não é o Evangelho
que guia a formulação dessas músicas, mas o espírito do mundo. Existe até um termo alemão que eu não sei nem pronunciar, então não vou usar. Esse espírito que está aí. Essa lógica de mercado individualista, sentimentalista, experiencialista, tudo isso que vai modelar, porque no final das contas, essas músicas são assim porque são as músicas que vendem, porque são as músicas que as pessoas anseiam ouvir. Não é a música que elas precisam ouvir, mas é a música que seus corações, que ao invés de serem preenchidos por Deus e sua palavra, são preenchidos por essas migalhas. Aí. Então, infelizmente, a gente não vai escapar disso. Tá. Então, Renê, qual o papel da música no culto? Deixa eu só completar. Eu visitei bastante igrejas nesse período de 11 anos de crente, e eu vi muitas coisas estranhas, tipo culto onde se cantavam duas músicas na abertura, lia-se a palavra, um ritual que foi criado pelo homem, né? E depois comecei a ver que meia hora direto da abertura, 7 horas até 7h30, só música, outras de 7 horas até 15 para as 8, 45 minutos de música, e a palavra vem diminuindo. Então, isso de 2007 para cá, né? E eu, na minha realidade, visitando igrejas e pregando em algumas igrejas. Então, qual é o papel da música no culto? Como deve ser, que tipo de música deve ser cantada? Certo, vamos lá. Vamos, basicamente, três pontos. Pode ter mais coisas, mas eu acho que esses são os mais centrais. Primeiro, a adoração coletiva. A música no culto, ela serve como uma espécie de elo que deve unir toda a igreja a adorar a Deus diretamente. Aí, quando você fala de adorar a Deus diretamente, você tem que ir para a palavra de Deus, principalmente para os salmos. O que tem que ter nessas músicas? Basicamente, a música da adoração, que eu chamo de adoração direta a Deus, ela fala de quem é Deus, ela exalta os seus atributos, sua santidade, seu amor, sua perfeição, todos aqueles atributos que a gente aprende na teologia, aprende na Bíblia. E, em segundo lugar, os atos poderosos de Deus. Lembra que quando os salmistas eles vão relembrar o que Deus fez lá, libertando o povo do Egito, depois na conquista da terra. Então, eles vão rememorar os atos de Deus. Lembra aquela canção que diz: quantas bênçãos, quantas são, todas recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso do quanto Deus já fez. Essa canção expressa exatamente isso, né? Para que a igreja relembre, cante. Porque, como seria interessante, de repente, um milagre que Deus operou na vida daquela igreja, ou de alguém daquela igreja, virar uma canção daquela igreja. Que coisa maravilhosa. Você não costuma ver isso, né? E cantar aquilo que Deus fez o ano passado, quando moveu a igreja para atuar naquela enchente que teve e tal, e você canta isso no culto. Ou seja, Deus fez, Deus agiu, Deus é bom. Então, em primeiro lugar, a música serve para isso. E não de uma forma individual, mas temos que lembrar disso. O culto é coletivo. E por isso eu tenho um problema com certos formatos de culto, onde você quebra, por exemplo, são 10 oportunidades individuais para cantar, mais 5 conjuntos que cantam cada uma as 2 músicas, e a igreja fica assistindo, como era a igreja da época de Lutero, até a época de Lutero, por exemplo. E que Lutero fez uma crítica severa a isso, porque a congregação ela não participava do canto. E foi uma coisa muito importante que Lutero fez, de inserir as pessoas a cantar também, e não apenas aquelas pessoas que estão lá. Em segundo lugar, se ela serve para adorar a Deus, ela também serve para ensinar e reforçar ou até transmitir de uma forma mais bela a pregação. Lutero também fala disso muito forte. Inclusive diziam, olha, as pessoas estão cantando a doutrina nas ruas. Porque a doutrina bíblica, que é tão difícil de, muitas vezes, algumas pessoas entenderem, quando viravam música, as pessoas entendiam. Então, a música ela ajuda as pessoas a compreenderem aquilo que a palavra de Deus ensina, de uma forma tão simples. Por isso que a gente ensina as crianças e sempre tem música. Minha filha está aprendendo inglês, minha esposa está sempre trabalhando ela com inglês, e sempre
é por meio de música, porque a música ensina. E a música, ela reforça a pregação. Aliás, outra coisa de Lutero, interessante, é que também diziam que as músicas de Lutero atraíam mais as pessoas do que a própria pregação dele. Charles Wesley, irmão de John Wesley, os fundadores do metodismo, as músicas de Charles Wesley, que foram quase 1000 entre verso, poesia, são praticamente, assim, boa parte delas são pregações, sermões, que foram transformados em música. Olha que coisa. Então, ela traz beleza e ela facilita o aprendizado. Mas, em terceiro lugar, eu diria o seguinte, que a música também tem esse poder em relação ao coração do homem, coração humano. Porque, às vezes, é por meio da música, a beleza de uma linda melodia, adequada a um ritmo, um andamento que é a velocidade da música, tudo isso, ela também deve mexer no coração. Que aí o problema que está, Ronaldo, que eu vejo, é que as músicas do nosso tempo, elas buscam muito o coração, mas não a mente. Tem uma coisa que o próprio Lutero também falava, assim, eu estou repetindo Lutero porque ele foi muito importante, desde o início, para que a gente hoje tivesse uma importância tão grande da música. E ele colocava a música abaixo apenas da palavra de Deus. Logo abaixo da palavra de Deus, para ele, importância de glória que a gente recebeu de Deus no mundo, estava a música. E ele falava disso, sobre tocar a alma e tornar viva as palavras que Deus diz. Então, a música ela ajuda a tocar, ao mesmo tempo, o coração e a mente. Ou tocar o coração por meio da mente. E esse ponto é muito importante. Não apenas sentimentalismo, mas uma emoção que é produzida ou até expressa, ao mesmo tempo que ela é expressão da alma, ela também deve guiar a como a gente deve sentir. Isso assim, eu não vou entrar tanto nesse ponto porque teria que demandar mais tempo. Mas ajuda a gente a como sentir, por exemplo, quando a gente está triste, como os salmistas estavam tantas vezes dobrando seus joelhos em oração, e naquela canção que eles tinham lá, eles começavam em desesperança, ou seja, eu estou perdido, Deus me abandonou. E no meio da canção você vai vendo ele recobrar e ele relembrar, por exemplo, do que Deus já fez na vida dele. E essa memória, ela faz com que ele termine o salmo, que é uma canção em confiança, uma afirmação de confiança. Ou seja, a música ela guiou o coração do salmista e daqueles que a cantam, né, depois, os que ouvem, para transformar a desesperança em uma fé sólida. Tem uma canção magnífica que não é uma canção de culto, mas é uma canção cristã que diz somente uma fé que se abalou, somente a fé que se abalou, inabalável é. E é isso, a fé que foi provada. Tiago capítulo 1. Aliás, parece que Tiago está por aqui, né? Tiago capítulo 1. A fé que é provada, ela se fortalece. E isso é exatamente o que a música faz. Então, pronto. Então, a música do culto é também uma preparação para o culto. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas estão se atrasando mais para a palavra porque estão estendendo demais o tempo das músicas. Seria mais ou menos isso, nessas igrejas que estão adotando esse tempo maior para as músicas? Veja, a preparação, não como você falou, sair da mente para o coração, para o culto, você está chegando na hora da palavra, você está realmente em sintonia com Deus. Seria mais ou menos por aí. Se você só, por exemplo, você não gosta das músicas, então você só chega para a pregação, você está perdendo muito. Muito, 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 muito. Aliás, é um problema sério na maioria das igrejas que as canções não têm sintonia com o que vai ser pregado. Quase todas as igrejas, infelizmente, seguem isso. A pregação ela está dissociada da música. Os músicos, principalmente quando são muito jovens, têm esse problema. Eles vão cantar as músicas que eles gostam, independentemente se o povo da igreja vai seguir ou não, porque eles vão se apresentar. E a pregação vai falar de coisas que não tem nada a ver com as canções, quando isso tem que estar casado.
Não quer dizer que todas as músicas do culto têm que falar do tema da pregação. Mas a música, ela vai consolidar no coração, por isso que eu gosto sempre, depois de um sermão, ter uma música que repete aquilo que foi pregado, de alguma forma. Porque as palavras são esquecidas do sermão. Quantas palavras do sermão você vai saber recitar de cor? Quantas frases? Agora, a música você não vai esquecer. Então, essa é a arma poderosa. De tocar o coração e de pregar no coração, por meio da música, a mensagem que foi falada. É interessante porque lá em 2007, quando eu me converto, logo depois, em uma campanha lá na denominação, chamada Restituir. E a música era essa, e era moda. E eu, novo na fé, e achei aquilo, estava lá no ginásio, não sei se você lembra, um fato pitoresco esse. Eu achei aquela coisa bem linda, mas depois eu comecei a notar que tinha alguma coisa errada. E você fala para mim, uns 3 anos depois, eu acho que já estamos saindo da denominação, você fala, Ronaldo, essa música é toda errada, porque o que é que a gente tem de direito? A morte, né? O que realmente é nosso. Se Deus tivesse... a condenação eterna, se Deus tivesse que restituir para a gente, seria isso. E eu já pensava assim, mas eu não tinha coragem de externar. E quando você colocou para mim, eu nunca falei isso para você. Eu disse, caramba, bateu, clareou tudo naquele momento que você chegou falando isso. Acho que lá em casa, lá no tempo que eu morava na Ridinha, se não me engano, você falou isso para mim. Foi bem interessante, né? Mas você é um cara que estuda, você hoje está na Batista Betel em Nova Cruz. Isso. E você ensaia junto com o seu grupo, não é isso? Escolhe as músicas, passa a letra com rigor, examina a letra para poder tocar e cantar antes do culto. Como é que é essa história? O pessoal, eu já estou lá 2 anos e meio, então o pessoal já está acostumado comigo. Mas assim que eu cheguei, eu imagino que eles tenham estranhado muito, porque eu dizia, essa música aí, rapaz, homem, olha, vê o que ela diz. Aí eu dava sugestões, vocês tocam o que vocês quiserem, eu vou tocar com vocês o que vocês escolherem. Eu acho que tirando um culto, eu nunca escolhi, fora uma vez, eu nunca escolhi música. Eu prefiro não. Aí o pessoal foi aprendendo. E é legal porque hoje eles já, assim, nesse sentido, porque muitos eram muito jovens, né? Agora, então eles foram entendendo por conta própria, né? Sem forçar, sem nada disso, só sugerindo, gente, presta atenção, pega isso aqui. E o pessoal, assim, eu não consigo, há muito tempo que eu não vejo uma música que eu diga assim, gente, olha, ou seja, eles por conta própria, eles já entenderam e eles já compraram a ideia do que é música para culto, né? Que é música congregacional. Esse CD que você está falando, que tem essa música, é um CD maravilhoso. Lindo, em termos musical. Belíssimo. Eu comprei CD assim que saiu, mas é um CD esquizofrênico por isso. Porque no mesmo CD você tem uma música dessa, e no outro você tem música que o cara diz assim, eu vou entregar tudo, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de tudo. Ou seja, como assim? Você está abrindo mão ou você quer de volta? É uma esquizofrenia. Né? Mas é um CD musicalmente muito bonito. Lá na igreja que não bola, a gente tem a sorte. Manda pergunta aí. Façam pergunta, gente, porque a gente ainda tem 15 minutos. Pode ficar à vontade. Tenham pena de mim. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. É porque é complicado aqui, porque não dá para ver, né? Que a pessoa faz. Se fizesse na interrogação seria mais fácil. Mas tudo bem, vamos ver se alguém pergunta nesses próximos 15 minutos. Opa. Então, eu não sei como é que sobe aqui. É porque, assim, eu só assisti live, né? E é complicado, porque a gente não consegue ver muito bem. Aí a pessoa entra, a pessoa não pode nem saudar, porque quando entra, ela vai sair. Pastor Nicodemos está aí, ó. Nossos queridos amigos missionários, Pastor Nicodemos, que é músico também de excelente qualidade, né? Sabe muito de música. Genier, enquanto não chega a primeira pergunta, que vai ser dele, eu acho, que Nicodemos gosta de perguntar.
E deixa eu ver um negócio aqui, eu acho que eu fiz uma anotação aqui que eu ainda nem olhei, ó. Ah, Aproveitar lembrei. enquanto... A Fala. música, a música no culto, ou no culto em casa, onde, porque você cultua em casa, firma um compromisso com Deus, é um acordo, uma música como Rude Cruz, que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é um compromisso do crente quando ele abre a boca para dizer isso? Ele deve ser a expressão do compromisso firmado, da aliança que foi feita. Ele por si só não é. Assim, pode qualquer pessoa cantar. Uhum. E talvez não queira nada com Deus, só cantar porque acha bonita, porque um dia na infância foi da igreja e tal. Mas a diferença está de quem são os lábios que proferem a música. Tem uma composição minha que fala exatamente adorar, assim, eu não vou citar textualmente, né, são três estrofes grandes, mas fala de que não é apenas proferir palavras ou chorar, né? A adoração, ela tem a ver com o que sai do coração. Porque no final das contas, não são as palavras que importam, mas aquilo que Deus está vendo dentro de você. Às vezes você não tem nem palavras, ou não é? Será que algum de nós aqui nunca teve aquele momento onde a gente se foi para o quarto e apenas chorou? E para Deus foram Isso. lágrimas. As lágrimas, elas se transmutaram em palavras. Até porque a Bíblia diz que as nossas orações que são apresentadas ao Pai são aquelas que o Espírito Santo faz por nós. Porque a gente fala tanta besteira, às vezes a gente pede tanta besteira. Vou dar um exemplo. Nós, na adolescência aqui, eu mesmo tive namoros desastrosos, que minha mãe sabe, né? Namoros desastrosos. Aí você ora, oh Jesus, não, mas essa é a mulher da minha vida e tal, e você tá ali falando besteira, e Deus dizendo assim, você não sabe de nada, meu filho. Então, não, no final das contas, é o que o Espírito lá apresenta a Deus que importa. Mas é o seu coração quem vai definir se aquilo que você está dizendo é de fato uma adoração, é um louvor, ou de fato expressa um compromisso, ou se são apenas palavras. Ó, tem uma pergunta aí. Tem a pergunta. Na colocação de Jonadar, nos Não, elogiando, que Nicodemo. nós não merecemos, eu, pelo menos, na minha parte, mas obrigado. Vou. E falando um pouquinho de um tema polêmico, que a gente não fez polêmica De, hoje. deixa eu dizer Agora rapidinho, para a gente responder tem a essa pergunta. pergunta? O que é preciso para ter o que é que precisa uma música ter para ser considerada boa? Olha, Certo. existe tecnicamente a música ela é dividida entre harmonia, que são os acordes, dó maior, por exemplo, ré menor, a melodia, que é aquilo que você vai cantarolar, por exemplo, né, a melodia de uma canção, tem o ritmo, que envolve aí a velocidade e o swing, a batida que você vai ter, mas existe o quarto elemento, que para a música cristã é o mais importante, que é a letra. Né? Tecnicamente, a letra não se encaixa como música, mas a letra é o que vai, na verdade, definir, é o que eu digo sempre para o pessoal, olha, antes de pensar na música, olhe logo a letra. Depois você vê se a música é bonita. Então, para o cristão, o que é importante é a letra. Se a letra ela se coaduna, ela casa com o que diz a palavra de Deus, se ela não se choca, pelo menos, com o que diz a palavra de Deus, então fique tranquilo. É uma boa música. Agora, a questão toda é que a questão de ser boa música ou não, no final das contas, é uma questão de gosto pessoal. Aí partindo para os outros, tirando a letra, né? A letra sim, a letra a gente faz o crivo pela palavra. Mas quanto à musicalidade, o que vai definir se ela é boa ou ruim, na verdade é o gosto pessoal. Rapidíssimo, quando a gente estava lá em Jardim Floresta, na missão evangélica, a gente cantava músicas, por exemplo, do Hillsong, que é uma banda que nem era conhecida na época. Hoje estourou no mundo todo. Na época não era conhecido. Fui eu que apresentei, pessoal, fizemos versões, e tinha os irmãos mais idosos que não participavam praticamente. Quando a gente cantava essas músicas, eles não estavam nem aí. Até que o Bispo Francisco foi tocar.
O bispo Francisco foi assim, foi tocar o seu forrozão. Esses mesmos irmãos dançavam, que quando eu olhei, me assustei. E foi ali que eu entendi. Isso há tantos anos atrás, né? Há 15 anos atrás, quase, 10, mais de 10 anos atrás. Foi quando eu entendi que, Há uns às 3 vezes, anos atrás, há uns 3 anos atrás, numa sequência, atendendo 2 convites, eu preguei em 2 igrejas diferentes, usando o texto de 2 músicas de Roberto Carlos. Uma dizia assim: como é grande o meu amor por você. E eu substituía o amor de Roberto Carlos por Jesus. E casou bem perfeitinho. Foi muito linda, né? Eu lembro dessa música. A outra, eu não estou lembrado agora qual foi. Mas, Renier, a questão, tem 10 minutos. E a questão de ritmo. A gente sabe que alguns ritmos são relacionados a alguns tipos de comportamento, estilos de vida, e provocam reações diversas em várias pessoas. E o ritmo para o culto, qualquer ritmo, vale? Um funk, um rock, sei lá, um rock pauleira, como chama, essas músicas. E isso é bem complicado, Com a porque, por adendo de exemplo, que uma das músicas mais imorais que nós temos são as músicas sertanejas, né? Que só falam em traição, 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 sexo com outro, com outra, as músicas sertanejas. Mas estou falando de rock e funk, porque me veio à cabeça. uma ótima pergunta. Porque se você for lá em Cuba, um país ali do Caribe, e você for num culto, por exemplo, numa igreja pentecostal, você vai ver o pessoal, por exemplo, tocando rumba no culto. Tanto quanto se você for numa igreja pentecostal aqui no Nordeste, nosso estado, é muito, muito possível que você veja alguém tocando forró. E a gente se acostumou. E para a gente isso é tão normal. Talvez você não goste de forró, mas é difícil ver hoje alguém recriminar porque tem na igreja um forró. Então, existem 2 questões. Primeiro, que a música está atrelada à cultura de um povo. Como é que você vai desprezar um ritmo dizendo que aquele ritmo não é de Deus, por exemplo? Né? Uma outra questão é a questão de que toda arte ela é subjetiva, e a música é arte, a gente não pode esquecer disso. E como é subjetiva, tem esse lance de que eu gosto, eu sou a favor, eu sou contra, mas pelo meu sentimento, pela minha percepção quanto a esse tipo de música. Então, eu diria assim, o que para a gente talvez fosse um tabu e proibisse de tocar, em outro lugar é aceitável. Então, assim, é por isso que eu digo, eu sou muito mais de observar a proposta da música, a letra, o que é que ela está apresentando. O propósito dela é o quê? Um congratulamento nos irmãos naquele momento, é falar das grandezas de Deus, é o quê? Porque se você pega a música, por exemplo, Espelhos Mágicos, de Oficina G3, pura Bíblia, teologia de primeira, você vai lá para Agostinho, sabe? Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós. Falando, é uma música que fala de Cristo e de que a gente continua tentando se iludir. Se eu cantar uma música dessa no culto, como uma canção solo especial, por exemplo, num momento de reflexão acerca de um sermão, que não é a música que a gente vai cantar como congregação, mas ela poderia ter um espaço. E é uma música de uma banda que toca rock. Aliás, o metal e o rock têm composições e melodias extraordinárias. Metal Nobre, por exemplo, uma banda que evangelizou muita gente por meio das suas canções. Uma banda de metal, com evangelho, com coisas que a gente acha difícil encontrar uma letra dessa lá no culto. Então, eu não condeno ritmo algum, embora algumas coisas, como sim, se você pegar o funk eletrônico carioca, da forma como ele é feito, é complicado. Mas se você pegar o funk raiz James Brown, extraordinário. Funk raiz e original, ele é maravilhoso musicalmente. Eu não gosto da música, da voz de James Brown, mas a música dele é incrível. Então você vai para tanta gente, Aretha Franklin, Nina Simone, Whitney Houston, todas de base cristãs, que cantaram na igreja. Se, como Nina Simone, infelizmente, depois foi para o álcool e problemas desse tipo, mas as bases delas eram cristãs. Você pega essas mulheres que foram para o mundo secular e apresentando tantas músicas que
são quando você vê exatamente isso que a palavra de Deus ensina. E a gente forma gueto, e você que é missionário sabe muito bem disso, e sempre fala sobre isso, né? A gente forma os guetos de a nossa música evangélica, a nossa. Mas parece que continuamos em 2020 tendo medo de ir ao mundo ser luz lá. Que Jesus diz, olha, tem que iluminar Verdade. lá. O medo continua. Mas o medo continua porque não é medo, é porque o pessoal tem nojo de gente, principalmente de gente pobre. A realidade é essa, a igreja não quer abraçar. Eu já ouvi isso de pastores de grandes denominações. Ronaldo, esquece essa vida com pobres. E eu lamento muito por ele. Você esteve lá em Acauã e você, eu acho que foi recepcionado por uma música chamada Farinhada, né? Você chegou a ser recepcionado por ela, Não, não? Na não, cultura não local, teve. não. Infelizmente não, Mas mas só foi uma vez, né? Porque não, geralmente a foi, gente eu acho termina. 3 vezes. Pois essas vezes, da próxima vez você vai ser recebido por essa música, é uma música local. E os quilombolas cantam. E como hoje tem uma igreja quilombola, a gente não apagou essa cultura, a gente canta essa música. O que eu faço? Eu termino o culto, aí chamo todo mundo para cantar junto. E viveu a experiência. Você falando isso, me deu a maior vontade de ir na Argentina, só para ver se tem alguma música evangélica no ritmo de tango. Eu acho o tango muito lindo. Né? E talvez tenha. Vamos terminar. Faltam 4 minutos. Eu já quero agradecer a cada um, desde o primeiro que entrou ao último. Quero agradecer a Renier, aos pastores, aos missionários, aos amigos. Estou com saudades de vocês demais. Eu estou com tanta saudade de tudo, gente, principalmente de gente. Mas eu estou com saudade também até de congestionamento, aquele engarrafamento. Eu estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade de Acauã. E só não estou com uma saudade maior porque meu Deus está comigo, minha família está comigo. E a gente já tem esse recurso de falar de vez em quando. Terça-feira vai ter um tema bem interessante, novamente com o Tiago dos Anjos. A gente vai voltar para concluir o que a gente começou. Não é com o Tiago, não, é com o Freire. Freire. É com o Freire. Mas você, Renier, tem 3 minutos para falar o que você quiser. Quando faltar 50 segundos, 30 segundos, eu lhe aviso. Tá bom, vamos ver, eu acho que não parece nisso, vamos ver. E muito obrigado a você, cara. Eu que agradeço o convite, é muito, muito bom poder participar, com a irmão aqui suando, né, gelado, não sei o que o Ronaldo vai fazer comigo. Assim, ninguém precisa concordar comigo, certo? Se você Verdade. assistiu, ou você vai assistir esse vídeo e dizer, não, mas eu não continuo Assistir. concordando, siga a sua consciência. Se você acha que comer carne de porco é pecado, não coma. Porque se você comer achando que é pecado, vai pecar mesmo, embora não seja. Paulo diz isso. E não recrimine o irmão que ouve. Não recrimine. Então, siga a sua própria consciência. E também você que ouve, não recrimine aquele que não ouve. Esse é o conselho paulino, não é? Perfeito. Siga a sua consciência. Devemos lembrar que, por exemplo, o Cantar de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, é uma canção que fala sobre o amor conjugal, inclusive descrevendo questões sexuais propriamente ditas. Está lá na Bíblia. Alguns dizem, não, porque sobre Jesus, ó, é sobre um homem e uma mulher que se amam e que querem estar juntos, que querem consumar o seu amor do outro. Isso é uma música secular, isso é uma música do mundo, melhor dizendo, está na Bíblia. Aí você vê, por exemplo, que não pode ouvir Whitney Houston, que fala sobre a mesma temática, exaltando o amor entre um homem e uma mulher, da forma que a Bíblia prescreve. E quando você vai e percebe que o mercado está aberto para isso, você faz isso com cantoras evangélicas e de repente pode pegar meu Deus, agora fugiu o nome, a rainha pentecostal aí, da Cassiane, cantando com o marido dela, músicas, inclusive com versões e até frases musicais que são de músicas clássicas e românticas internacionais, e de repente começou a poder inclusive cantar na igreja. Por quê? 30 Comercialmente. segundos. Então, no final das contas, é a consciência de cada um. E a gente sabe o que quer. Eu passei a tarde ouvindo Nina Simone, U2, e me deliciando e dizendo, caramba,
como eu vejo Deus sendo 10 exaltado. segundos. Obrigado por todo Amém. mundo Deus que abençoe a todos. dedicou tempo.